Gênesis 22, versículo 1. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis aqui meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente te multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Amém? Não feche a sua Bíblia. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesta noite. Ó Espírito Santo, que esta palavra venha de encontro com as nossas vidas. Que esta palavra, Senhor, venha falar conosco, que nós possamos sairmos daqui edificados pela Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Você pode dar um beijo na palavra de Deus? Dá uma bicota aí na palavra de Deus, vai. Amém? O tema desta palavra é: onde Deus quer chegar. Onde Deus quer chegar. Onde Deus quer chegar com a sua igreja. E eu vejo aqui um exemplo na vida de Abraão, onde Deus quer chegar. Ao olhar para a vida de Abraão, ao olhar para esse texto, para esse momento aqui que Abraão viveu, eu posso contemplar onde Deus quer chegar comigo e com você. Amém? E o texto começa dizendo assim: depois destas coisas. Sempre depois de alguma coisa acontece algo, lógico. Depois destas coisas, depois do chamado, depois do início de tudo, depois de Abraão começar a caminhar, né, de tenda em tenda, depois de Abraão ter tido Ismael,
depois do nascimento de Isaac, depois da sua aliança com Abimeleque, depois destas coisas, veio o Senhor a Abraão, uma visita muito especial, com um propósito muito nobre, com um propósito muito especial, que às vezes nós não entendemos. E então Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão. E ele, muito receptivo, disse: eis-me aqui, Senhor, sacrifica teu filho. Uau! Sacrifica teu filho, sobe para o monte que eu vou te mostrar, e você vai subir, e então você vai sacrificar Isaque. Que pedido especial, que pedido desafiante. E às vezes isso acontece conosco. E ao olhar para Abraão, eu vejo aqui algumas atitudes tremendas. Ao olhar para o que Abraão fez, eu vejo aqui algumas coisas que nos traz uma lição especial muito grande para nós nos dias de hoje. Para esses dias que nós estamos vivendo, para esse contexto de igreja que nós estamos vivendo. E no versículo 3 eu vejo aqui a obediência de Abraão. A obediência imediata de Abraão. Então ele não pensou duas vezes. O texto diz aqui, no versículo 3, levantou-se, pois, Abraão. Sua disposição para cumprir aquilo que o Senhor lhe havia pedido, para cumprir aquilo que o Senhor lhe havia determinado. Então eu vejo aqui a obediência imediata de Abraão. Então Abraão é um exemplo para nós de obediência imediata, de uma pessoa que entendeu o propósito da obediência. A obediência, queridos, é uma bênção para nós nesses dias. A obediência é um meio que o Senhor encontrou para nos motivar à promessa. Você pode dar um glória a Deus por isso? E às vezes nós não entendemos isso. E ali em Deuteronômio 28, versículo 1 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos esses estatutos, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações. Versículo 2: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti. Se vocês obedecerem os mandamentos, se vocês obedecerem a minha palavra, virá sobre ti e te alcançará todas estas bênçãos. Você pode dar um brado de vitória aí e dizer aleluia pela obediência. A obediência, ela precede a bênção. Olha aqui para mim, com esses lindos olhos seus, esses olhos sedentos. A obediência precede a honra. E nós precisamos termos o mesmo sentimento de Jesus. Filipenses 2, versículo 5, diz assim: tende o mesmo sentimento que houve para com Cristo Jesus, porque Ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de homem, reconhecido em figura humana. Obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso o Senhor o exaltou sobremaneira. O que o Senhor fez? Vamos todo mundo dizer: o Senhor o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima
de todo nome, pelo nome de Jesus, se dobre todo joelho, em cima nos céus, embaixo na terra e debaixo da terra. Aleluia. A obediência precede a honra. É o meio, é a estratégia do céu para com a igreja nos dias de hoje. É o caminho da bênção. A obediência, ela não olha para a circunstância. Abraão não olhou para a circunstância. Abraão não olhou para valores terrenos. A obediência mostra aquilo que nós somos em Deus. A obediência mostra que nós não estamos ligados a valores terrenos. Quantos lembram do jovem rico? Ficou todo impressionado e foi todo motivado até Jesus, querendo saber sobre a vida eterna. E o Senhor disse para ele: olha, cumpre os meus mandamentos. E ele então começou a dizer: eu honro meu pai, eu entrego o dízimo. E ali ele foi fazendo uma lista ali diante do Senhor. E o Senhor disse assim para ele: olha, que bom, então vende tudo que você tem, reparta aos pobres e vem e segue-me. E ele então saiu de fininho, cabisbaixo, com a cabeça baixa, e se foi. Ele estava ligado a valores terrenos. Então a obediência, ela não está ligada a valores terrenos. A obediência imediata mostra aquilo que nós somos em Deus. A obediência mostra a nossa profundidade em Deus. Se somos profundos em Deus, nós entendemos o valor da obediência, nós obedecemos. Mas se nós somos superficiais em Deus, rasos em Deus, nós vamos termos dificuldades de obedecer. Nós não vamos ter a revelação da importância da obediência nas nossas vidas nesses dias. E como eu tenho crido numa igreja que é profunda em Deus, como eu tenho orado, como eu tenho ido para a presença de Deus, e como eu tenho pedido: Deus, leva esta igreja a ser profunda em Ti. Senhor, leva esta igreja a ter raízes profundas no Senhor. Leva essa igreja a se aprofundar. Leva a igreja a ter uma vida espiritual abençoada. Uma vida espiritual que vai mover os céus. Uma vida espiritual que vai trazer plenitude, que vai trazer graça, que vai trazer vida. Uma igreja profunda, ela diz não para o pecado. Uma igreja profunda, ela renuncia valores terrenos. Mas uma igreja rasa, ela ouve hoje e amanhã ela faz tudo contrário àquilo que ouviu. É como a porquinha. Quantos conhecem a história da porquinha? Certo cidadão tinha uma porquinha, e ele então resolveu fazer um lugarzinho especial para ela. Pegou ela, lavou ela, deu um banho nela e lavou aquele local, e ele deixou ela ali por muitos dias. E então ele virou e ele disse assim: agora com certeza ela vai continuar assim, ela vai se manter assim. Abriu a porteirinha e soltou ela. E tinha um lamaçal bem perto. O que ela fez? Tibu, lamiou-se. Tem muitos crentes rasos em Deus,
que está semelhante à porquinha, ouve aqui e fica maravilhado e glorifica o Senhor, mas no dia seguinte, na semana seguinte, dá um mergulho de novo no lamaçal. Misericórdia. Então, o propósito de Deus é levantar uma igreja profunda nesses dias. Olha aqui para mim, uma igreja que vai fazer a diferença. Uma igreja que cresce em níveis. Estava lendo Ezequiel 47, e ali fala das torrentes de águas purificadoras. Aquelas águas que saíam debaixo do altar, que saem debaixo do altar. Aquelas águas que saem ali do lado direito do altar, do limiar do altar. E então, ali em Ezequiel 47 diz que saiu um homem e começou a medir aquelas águas. E ele mediu 1000 côvados, 450 metros, e na primeira medida as águas deram nos tornozelos. Águas nos tornozelos fala do nosso começo com Deus, da nossa experiência inicial com Deus, daquele momento que nós chegamos na igreja, nós ficamos maravilhados, nós venhamos à frente e nós levantamos as nossas mãos e nós ficamos perguntando que dia que é o próximo culto, que dia que é o encontro, depois do encontro, o que eu vou fazer. Normalmente é assim, é ou não é? Então aquela primeira medida, as águas vieram nos tornozelos, e aquele homem então mediu mais 450 metros e as águas deram nos joelhos. Águas nos joelhos fala literalmente de oração. Agora as águas subiu mais um pouquinho. E quando as águas sobem mais um pouquinho, nós começamos a orar mais. Nós começamos a entender a necessidade de uma vida de oração. Nós começamos a buscarmos o Senhor. Nós começamos a termos o entendimento da importância de nós termos um relacionamento com Deus. E aquele homem então veio e mediu mais 450 metros, e as águas deram nos lombos. Diga assim comigo: águas nos lombos. E então, aquelas águas deram nos lombos, e águas nos lombos fala de serviço. Agora eu já comecei, agora eu já entendi o propósito da oração, mas também agora eu entendi a importância de fazer a obra de Deus, de me envolver com as coisas do Senhor. E então ele mediu mais 450 metros, mais 1000 côvados, e já era um rio. As águas já haviam crescido, águas que já não dava mais para atravessar, águas que precisavam passar a nado, águas que precisavam se entregar. Isso aqui fala de um nível de renúncia maior. Nesse estágio aqui fala, nós podemos então utilizar aquele versículo lá de Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pelo Filho de Deus, que se entregou por mim. Deus quer levar a igreja a experimentar esse nível de profundidade nele nesses dias. Deus quer usar nesses dias uma igreja profunda nele. E a atitude de Abraão mostra seu desejo de cumprir aquilo que lhe havia ordenado. Veja aí no versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo seus 2 servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha e foi para o lugar do holocausto, e foi para o lugar onde Deus lhe havia indicado. A atitude de Abraão mostra o seu desejo de cumprir aquilo que o Senhor havia falado com ele. Então ele não pensou 2 vezes, ele então se levantou e foi, e ele
rachou a lenha, ele pegou o fogo, ele pegou o cutelo e foi para o lugar. Porque há um lugar de nós cumprirmos a obediência. Esse lugar aqui é um lugar de nós cumprirmos a obediência. Amém? Então é importante nesses dias nós termos a atitude que Abraão teve. A sua atitude imediata. A sua atitude imediata de cumprir aquilo que o Senhor lhe havia falado com ele. Mas muitas vezes diante de uma palavra nós viramos e falamos assim: mas eu acho, mas não poderia. Muitas vezes diante de uma palavra nós começamos a olharmos para valores terrenos e circunstâncias. Sim ou não? Sim. E Abraão não olhou para valores terrenos e circunstâncias. Abraão imediatamente pegou a lenha, pegou o fogo, pegou o cutelo e chamou os seus 2 servos e se foi. E muitas vezes isso não acontece conosco. E eu vejo aqui no versículo 5 e versículo 8, o nível de fé de Abraão. Olha só o que diz versículo 5: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Que nível de fé, que ensinamento para nós nesses dias, como igreja do Senhor. Abraão cresceu em fé. Agora ele chega para os seus 2 servos e ele diz assim: olha, vocês fiquem aqui. Até aqui vocês pegaram carona na minha fé, mas da agora para frente eu vou sozinho com meu filho. Olha, vocês fiquem aqui, porque havendo eu e meu filho adorado o Senhor, nós voltaremos para cá. Olha, fiquem aqui, porque havendo eu e meu filho Isaque realizado o culto lá em cima, no cume do Monte Moriá, havendo nós celebrado o nome do Senhor lá, nós voltaremos para cá. Que nível, que palavra de um homem que crê, de um homem que acredita, de um homem de fé. Abraão estava dizendo assim, mais ou menos assim: olha, mesmo que meu filho venha morrer, o meu Deus é poderoso para ressuscitá-lo. Mesmo que eu venha sacrificar meu filho, meu Deus é poderoso para ressuscitá-lo. E aí de repente, aqui no versículo 8, agora é Isaque. Isaque chega para Abraão e diz assim: pai. E ele, mais uma vez nos trazendo uma lição de como conversar em família, ele disse assim: eis-me aqui, meu filho. E Isaque então faz uma pergunta para ele: pai, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão virou para ele mais uma vez, mostrando-nos um nível de fé abençoado. Diz: o Senhor proverá para si o cordeiro. Deixa eu falar para você: o Senhor proverá sobre você, sobre a sua vida, o cordeiro. O Senhor proverá sobre a tua casa, o Senhor proverá sobre a tua vida espiritual, sobre o seu ministério, o Senhor proverá sobre a sua vida profissional, em nome de Jesus. Que coisa tremenda! Como está a nossa fé nesses dias? O que temos falado nesses dias, diante de uma situação complexa? E nós vemos Abraão aqui com uma palavra tremenda, uma palavra de fé. Deus tem uma palavra de fé para você nesta noite. Muitas vezes nós estamos semelhante a Abraão e a Isaque. Nós temos a lenha, nós temos o fogo, nós temos o utensílio, o acessório, nós temos o elemento, mas está nos faltando algo. Muitas vezes nós nos encontramos
como Abraão e como Isaac. E muitas vezes nós não sabemos como responder para as pessoas e para o próprio Deus. Talvez a lenha e o fogo que está nas suas mãos é um diploma. E você olha para o diploma e você pergunta, mas e? Talvez a lenha e o fogo está lá na sua família. Você está servindo a Deus tem muito tempo. E aí de repente você olha, mas falta o toque de Deus ainda. Deixa eu falar para você, Deus proverá para si o cordeiro. Pode ser o seu trabalho, você olha, você contempla elementos importantes, elementos necessários, mas falta. Ainda não prosperou, ainda não aconteceu, ainda não rompeu como devia romper. E nós ficamos perguntando para nós mesmos. E muitas vezes é um relacionamento. E você olha. E você percebe que ainda está faltando algo. Onde Deus quer nos levar. Onde Deus quer te levar. Onde Deus quer levar a sua igreja nesses dias. As células estão uma bênção. O discipulado está fluindo, está crescendo. Mas ainda falta um crescimento no nosso meio. Tem todos os elementos. Está acontecendo, está uma bênção. A igreja está uma bênção. Os relacionamentos estão uma bênção, a comunhão está uma bênção, os cultos estão uma bênção, mas falta algo. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá na tua casa, Deus proverá na tua vida sentimental, Deus proverá na tua família, Deus proverá na tua vida profissional, Deus proverá nesta casa. Nós seremos uma multidão de gente, de vidas, de pessoas glorificando o Senhor neste lugar. O Senhor proverá nesses dias. Lenha e fogo. Quantos tem lenha e fogo aí, meu filho? Lenha e fogo são elementos. Zela deles. Guarda eles. Porque eles serão importantes para Deus manifestar a sua glória. Eles serão importantes para Deus cumprir o propósito que Ele quer realizar. E Abraão então libera uma palavra. Fiquem aqui, porque eu vou subir lá, eu e o meu filho, e nós vamos adorar o Senhor, e nós vamos voltar. Aleluia. Pronto. Semelhante àquele centurião. Aquele centurião que teve um encontro com Jesus. E ele diz: Senhor, o meu servo está quase à morte. E o Senhor imediatamente levantou e disse: eu vou curá-lo. E o centurião disse: Senhor, não, eu não sou digno de que entres na minha casa. Eu tenho servos, e eu digo vai, e eles vão, e digo vem, e eles vêm. Senhor, manda apenas uma palavra tua, e o meu servo será curado. E o Senhor disse: seja conforme a tua palavra. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele servo daquele centurião foi curado. Naquele momento, aquele servo daquele centurião foi curado.
E Jesus relata lá em Mateus 8, versículo 8: nunca vi tamanha fé em Israel. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Amém? Como está a sua fé? O que você tem falado? O que você tem falado diante das circunstâncias? O que você tem dito nesses dias diante dos propósitos que Deus tem para a sua vida como igreja do Senhor? Terceira coisa que eu vejo nesse texto, vê comigo agora no versículo 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou o Isaque, seu filho, e o deitou em cima da lenha. Terceira coisa, um altar de excelência. Diga assim comigo: um altar de excelência. Abraão foi um homem de altares. Abraão foi um homem que levantou altares. Desde o seu chamado, lá no capítulo 12, no versículo 7, ali Abraão levantou um altar de gratidão ao Senhor. Ali no capítulo 13, no versículo 8, Abraão, ele levantou um altar ali ao Senhor, o altar da escolha, o altar da santificação. Abraão iniciou o seu chamado levantando altares para o Senhor. Altares que o levava a dar continuidade no processo que Deus tinha na sua vida. Mas agora ele é desafiado a levantar um altar diferente. O altar agora era com o seu próprio filho. Agora o altar era diferente. O altar agora precisava ser um altar de excelência, era o seu melhor. E muitas coisas vão acontecer nas nossas vidas quando nós levantarmos um altar de excelência para o Senhor. Muitas coisas vão acontecer na minha vida e na sua vida a partir do momento que nós levantarmos um altar de excelência, um altar onde nós vamos dar o nosso melhor, onde nós vamos apresentar o nosso melhor nesse altar. Diga assim: onde Deus quer chegar. Talvez o seu melhor vai ser esse relacionamento que você vai colocar sobre o altar. Talvez o seu melhor vai ser o seu trabalho, tão precioso. Talvez o seu melhor vai ser a sua família. Talvez o seu melhor vai ser as suas posses. Tem coisas que nós vamos colocar no altar para Deus aperfeiçoar, que foi o caso de Abraão. Mas tem coisas que nós vamos colocar no altar que nós vamos precisar renunciar. Tem coisas que você vai colocar no altar e você vai dizer: Senhor, faça a tua vontade. E talvez seja a última vez que você vai contemplar aquilo. Altar é lugar de nós colocarmos o nosso melhor para o Senhor. Quantos estão me entendendo? Amém. Altar é lugar de nós chegar ao fim de nós mesmos. Mas é tão tremendo que quando nós chegamos ao fim de nós mesmos, Deus começa a trabalhar por nós. O fim de nós mesmos provoca o início de Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? O fim de nós mesmos inicia
o início de Deus nas nossas vidas. E às vezes nós não entendemos o porquê Deus permite que nós venhamos a chegar ao extremo. Às vezes nós não entendemos porque Deus esperou que Abraão viesse levantar o cutelo. Abraão chegou ao seu fim. Enquanto não chegarmos ao nosso fim, Deus não vai iniciar o processo. Porque muitas vezes nós não chegamos ao nosso fim, nós ficamos ainda lutando com as nossas forças, nós ficamos lutando com as nossas forças, nós ainda ficamos colocando o nosso jeitinho, o nosso entendimento. Deus quer que nós venhamos a abrir mão de tudo isso e termos uma vida de dependência total a Ele. Quando nós chegamos ao nosso fim, Deus começa então o processo nas nossas vidas. O fim de nós mesmos traz a manifestação da glória de Deus. O fim de nós mesmos nos leva a sermos desprendidos. Nós ficamos desprendidos. Nós ficamos mais humildes. O fim de nós mesmos nos traz uma vida de humildade. O fim de nós mesmos traz quebrantamento. Porque muitas vezes nós estamos diante do Senhor e nós estamos insensíveis. E Deus então permite coisas nas nossas vidas. Deus permite situações muitas vezes na vida da igreja, para a igreja ser uma igreja quebrantada, sensível diante dEle. Para que a igreja venha ter a humildade do Cordeiro. Porque tem muita gente dentro da igreja que não é humilde. Tem muita gente que está dentro da igreja que são pessoas sem educações. Tem muita gente que está dentro da igreja que é disfarçada de ovelha. É ovelha só na igreja, mas quando vai para casa é um bicho. Quando vai para casa ninguém aguenta. Ainda não chegou o fim de si mesmo. E às vezes nós não entendemos onde Deus quer nos chegar. O propósito de Deus é levar-nos a termos uma vida de humildade. Posso ouvir um amém por isso? O propósito de Deus é nos levarmos a ter uma vida de quebrantamento. O propósito de Deus é levar-nos a sermos desprendidos. Quantos estão entendendo esta mensagem? O fim de nós mesmos provoca o início de Deus. É na prova que Deus manifesta a sua provisão nas nossas vidas. Quantos lembram da mulher Ciro-Fenícia? Quantos lembram da mulher cananeia? Quantos lembram desse texto? Aquela mulher procura Jesus e ela começa a gritar: Jesus, filho de Davi, a minha filha está horrivelmente endemoniada. E a Bíblia diz que Jesus não lhe responde palavra alguma. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem assim: Senhor, despede ela. Né? Normalmente os discípulos tinham essa atitude ruim. E aí Jesus sempre dá uma na costela deles e diz assim: eu não vim senão para as ovelhas perdidas de Israel. E aquela mulher então continua gritando: Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E então Jesus volta até ela e diz assim: olha, não é bom pegar o pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Meu Deus, se você ouvir isso, você volta nessa igreja? Hã? Quem aqui está pronto para ouvir isso e dizer assim: glória a Deus por esta palavra na minha vida? Se você chegou a esse nível de maturidade, dá um glória a Deus aí. Olha! Mas ela disse assim: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus disse assim para ela: vai, a tua filha já está curada. Onde Deus quer chegar comigo e com você. E então, algo acontece. Diga assim comigo: algo aconteceu. Um anjo bradou do céu. Um anjo bradou e disse: Abraão, Abraão, não faças tal coisa com o menino, porque agora eu sei que temes a Deus. Abraão, não faças nada com o menino, porque agora eu te conheço. Porque agora eu sei que o teu coração é o meu coração. Abraão, espera aí. Não faças nada, porque agora eu sei, eu conheço o teu coração. Onde Deus quer chegar, Deus quer conhecer os nossos corações. Deus quer conhecer a nossa motivação. Deus quer saber o que está aí dentro de você, meu irmão, dentro de você, igreja. Deus quer saber se de fato você está aqui por causa dEle, ou se é por um hobby, para dizer que você é gospel. E por causa disso, então, do céu bradou o anjo pela segunda vez. O primeiro brado é o brado do livramento. O primeiro brado foi para tirar Isaac dali. E então, após o primeiro brado, de repente Abraão ergue os olhos e ele vê um cordeiro preso num arbusto. Deus proveu na vida de Abraão o cordeiro. O cordeiro oferecido como substituto de Isaac ilustra o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Deus disse assim: Abraão, você não vai sacrificar teu filho, não. Sou eu. Você não, mas eu sim. Eu sacrificarei o meu filho, Jesus Cristo de Nazaré, para que haja redenção. Esse início de sacrifício estava apontando para aquilo que Deus haveria de fazer através da pessoa de Jesus Cristo. E então o anjo brada pela segunda vez e disse: Abraão, Abraão. E ele: sim, Senhor, eis-me aqui. Agora já melhorou.
E então o anjo diz assim para ele: por que não me negaste o teu filho? Por que não me negaste o teu único filho? Porque obedeceste a minha voz, eu te abençoarei, e certamente eu te multiplicarei. Agora você não vai ter só Isaac não, você terá uma descendência poderosa na terra, como as estrelas do céu, e como as areias da praia do mar. Possuirás a cidade dos teus inimigos, e nelas vocês serão benditos. O segundo brado é o brado da bênção. O segundo brado é o brado da recompensa, da obediência. O primeiro é livramento. O primeiro, o anjo disse: não faças tal coisa, teu filho viverá com você. Mas o segundo brado, a segunda manifestação do céu, o Senhor disse para ele, o Senhor disse para nós, diz para nós nesta noite: eu te abençoarei. Certamente eu te multiplicarei. Vocês vão conquistar as cidades dos teus inimigos. Os teus inimigos serão subjugados diante de ti. E onde eu estabelecer vocês, vocês vão ter paz. Vocês vão viver em harmonia. Vocês vão viver juntos. Vocês vão viver uma vida de abundância. Uma vida onde vocês vão experimentar a plenitude de Deus. Quantos recebem esta palavra sobre a tua vida nesta noite?